Oi pessoal, beleza? A gente vai começar a trabalhar hoje com a questão do gráfico da equação do primeiro grau. Vamos lidar com duas situações. A gente vai descobrir quem é a função a partir do gráfico e quem é o gráfico a partir da função dada. Então vamos lá. Vamos para o caso geral. Aqui a gente vai primeiro interpretar, de novo, vai interpretar de forma mais genérica como é que funciona essa questão de gráfico. Eu recomendo que vocês assistam a outra aula que já teve sobre função afim, porque eu vou explicar o que é coeficiente linear e angular lá, e você vai ter essa questão do que representa esse b, que no caso é o nosso coeficiente linear. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é determinar aqui aquela relação, a aplicação que é a função. Ela vai ligar valores que estão no eixo x a valores que estão no eixo y, certo? A gente tem que lembrar também que uma função afim, que é o que determina esses valores em y, ela vem na forma ax mais b. Então, no caso, o nosso x vai ser esse x1. Então, eu vou ter que aí, ligado a x1, vai ser ax1 mais b. A mesma coisa eu vou fazer para um segundo ponto aleatório. Escolho um ponto x2 aqui. E aí, eu vou ligar no y e vou ligar ao ax2 mais b. Vamos pegar agora um valor de x. Esse valor de x genérico ele vai ser importante para a gente porque vai valer para qualquer valor de x que você queira substituir no meio dessa função. Então, o que eu vou fazer? Peguei um valor de x aqui aleatório, certo? E tenho aqui um x que vai estar ligado a um ax mais b, que é a própria função de primeiro grau, certo? Então, ax1 mais b é o valor de y para o x1 que a gente já sabe quem é, e ax2 mais b é o valor de y para o x2 que a gente também já sabe quem é os dois, certo? Pela função a gente já determinou. A função é essa reta que vai passar por esses três pontos, correto? Vamos completar aqui um triângulozinho. O que a gente vai fazer? Eu quero dar uma ressalva para a distância entre o ponto x1 e x. Como é que eu faço para calcular? Se eu pego uma régua e ela vai do 2 ao 4, como é no caso, para eu saber a distância entre os dois, o que é que eu faço? Eu conto os centímetros, né? Então, 1, 2 centímetros de 2 até 4. Ou faço 4 menos 2, que eu obtenho também a mesma coisa, que é os 2 centímetros. Para um caso geral, eu vou sempre subtrair o valor maior menos o menor e descobrir a distância entre os dois. Então, x menos x1 é essa distância. Aqui no y eu vou fazer a mesma coisa, eu vou descobrir quem é essa distânciazinha que vai dos valores ax1 mais b até ax mais b. Como é que eu faço isso? Primeiro eu quero lembrar que isso aí são os valores de y, né? Então o primeiro é o y1, o segundo é o y. Vamos subtrair então aqui as duas equações. Vou fazer então ax mais b menos ax1 menos b, que seria a equação do y1, só que feito o jogo de sinal. Então, vou cancelar os b positivo com b negativo, vai sobrar então só ax menos ax1. Boto A em evidência e vai ficar A vezes x menos x1. Repararam que esse x menos x1 é o mesmo valor que a gente encontrou já na distância dos x, né? Vai ser importante também. E a gente também pode dizer que isso é a mesma coisa que y menos y1. Galera, se eu dividir o valor do, do y menos y1 pelo x menos x1, certo? Substituindo ali esse y menos y1 por a vezes x menos x1, eu vou descobrir que eu vou ter, então, no caso, o nosso coeficiente angular, certo? Então, se eu fizer essa divisãozinha, eu descubro quem é o coeficiente angular. Então, sempre que eu fizer a divisão y menos y1 sobre x menos x1, que é, no caso, dois pontos quaisquer que eu tenho no meio da função, o valor de x e y dos dois, eu vou encontrar o coeficiente angular. Vamos agora para umas observações com um exemplo. Como é que isso funciona, galera? Você tem dois pontos, aí no caso eu tenho o ponto A e o ponto B. O que eu vou fazer com esses dois pontos? Eu vou substituir nessa ideia que a gente pegou anteriormente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar as coordenadas do ponto A, que são no caso 1 e 2, né, o valor de x primeiro, depois o valor de y, e as coordenadas do ponto B, que são 3 e 4. O que eu vou fazer então? Eu vou fazer y e y maior menos y menor. No caso, vou pegar o primeiro valor, o segundo valor de y menos o primeiro valor de y, expressando melhor e mais corretamente. O que acontece? Se você fizer o 4 menos o 2, que é o segundo valor de y, e o primeiro menos o primeiro valor de y, abaixo dele você vai colocar sempre 3 menos 1. Não que isso seja da fórmula, certo? Sempre é porque você vai ligar, você vai colocar abaixo do 4 o x correspondente a ele. Então, 4
embaixo desse eu boto 3. Se eu peguei o 2, embaixo dele eu boto 1, certo? Se você seguir sempre essa ordem, vai dar sempre certo. Por quê? Se você inverte ali e fica, por exemplo, 2 menos 4 sobre 3 menos 1, você já vai ter um coeficiente negativo. Como eu expliquei na outra aula, o coeficiente negativo ele representa uma reta decrescente, certo? Então a gente tem que tomar cuidado com essa ordem. O que eu faço então? Eu pego o valor do segundo y menos o valor do primeiro y. Pego o valor do segundo x menos o valor do primeiro x, certo? Então, ó, fica 4 menos 2 sobre 3 menos 1. Subtraindo vai ficar o quê? 4 menos 2 dá 2, 3 menos 1 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. O coeficiente angular é 1. Galera, essa reta aí, ela está passando no y ali igual a 1. Então, eu posso dizer que o b dela é igual a 1. Consequentemente, se eu quiser formar a equação e eu tenho o coeficiente angular e o linear, eu só preciso substituir na equação geral. Então, eu vou dizer o seguinte, no lugar do a de ax, eu vou botar 1, e no lugar de b, eu vou colocar 1. Então, vai ficar o que y igual a x mais 1. Agora, vamos para a questãozinha que vocês vão tentar fazer. Seguindo aquele mesmo princípio anterior, tá? O que vocês vão fazer então aqui? Vocês vão tentar descobrir quem é o coeficiente angular e depois o linear. E substituir na equação no caso geral. Lembre-se o seguinte. Assim como nós fizemos na outra, vocês vão pegar aqui e determinar quem é o ponto x, o x1 e o x2. Como é que você faz isso? O x1 é sempre o menor valor de x. O x2 é sempre o maior valor de x. Se você já tem o x1 e o x2, o y1 é o y do x e o y2, ou o segundo valor de y, é o y do segundo x, certo? Então, vou dar dicasinhas de você pausar o vídeo para começar a responder essa questão, que você vai ter que pausar agora. O meu ponto x, o meu primeiro ponto é 1 e 5. O meu segundo ponto é 4 e 2. Tenta fazer rapidinho aí. Tentou? Deu certo? Agora vamos lá. O que eu vou fazer então? O meu primeiro ponto vai ser esse ponto A, que é 1 e 5, como eu tinha dito. O segundo ponto vai ser 4 e 2. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui o segundo valor de y, no caso 2, menos o primeiro valor de y, no caso o 5, que é o valor do y do A. Vou dividir isso aqui pelo meu segundo valor de y, no caso 4, e subtrair pelo meu primeiro valor de y, que é no caso 1. Isso aqui eles vão ser sempre pela ordem crescente da coisa. Então vamos lá. 2 menos 5 dá menos 3 e 4 menos 1 dá o quê? 3. Menos 3 dividido por 3 dá o quê? Menos 1. A função toca o eixo y no 6. Consequentemente, eu vou substituir em ax mais b o valor de a, que é menos 1, e o valor de b, que é 6. Consequentemente, eu vou ter que y é igual a menos x mais 6. Então vamos lá. Vamos agora tentar representar o gráfico dessa função, certo? Tentar encontrar quem é o gráfico dessa função com base na própria função mesmo. Então, a forma mais fácil de representar o gráfico da função do primeiro grau é ter dois pontos. Você marca os dois pontos que pertencem ao gráfico dessa função e passa uma linha reta sobre eles. Passou a linha reta sobre eles, você já vai ter o gráfico formado. Uma réguazinha para você fazer isso é super simples. Só precisa pegar dois pontos quaisquer que estejam dentro da função. Para a gente ter uma situação mais específica, o que eu vou fazer? A gente vai se focar aqui em dois pontos importantes da função do primeiro grau. O valor de b do coeficiente linear e a raiz da equação. O valor de b, como a gente já sabe, onde ela vai tocar no eixo y. Isso aí a gente sabe só de olhar para a equação. Exemplo, em y igual a menos 5x sobre 2 mais 5, o b vai ser o próprio 5, que é o valor que está sozinho ali, isolado sem x. Agora, como é que eu vou fazer para descobrir quem é essa raiz da equação? A raiz da equação é onde essa reta vai tocar no eixo x. Então, o que eu vou fazer? Se toca no eixo x, a coordenada de y dele é 0. Eu também expliquei como é que funciona esse sistema de pares ordenados na outra aula sobre função afim, a primeira que eu mandei para vocês. Depois você dá uma olhadinha lá. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que 0 é igual a menos 5x sobre 2 mais 5. Eu tenho que zerar o y para achar quem é a raiz da equação. Então, o que eu faço? Quem não tem x passa para o outro lado, passa para o outro lado. No caso, 5 está somando, passa subtraindo. Lembra de fazer o jogo de sinal. E agora, quem está dividindo, passa multiplicando. 2 vezes 5, 10. Menos 10. Quem está multiplicando, passa dividindo. Então, no caso, 5 está multiplicando, passa dividindo. Eu vou ter, então, o quê? Menos 10 sobre 5 igual a menos x. 10 dividido para 5 dá 2.
Então, como está negativo, vai ficar menos 2. X é igual a menos x é igual a menos 2. Multiplica dos dois lados por menos 1 e eu vou ter que x é igual a 2. Eu vou marcar então dois pontos. No eixo y eu vou marcar no 5, porque é o valor de b. E no eixo x eu vou marcar no 2. Passo uma reta pelos dois e tenho o gráfico da função do primeiro grau aqui formado. Vamos para a questão 2. Vamos se focar também nos mesmos pontos, tá? Então você vai fazer a mesma coisa, só que agora com essa equaçãozinha aqui. Tentou? Tenta aí. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Você vai pegar essa equação e vai analisar logo o seguinte. Primeiro, o b dela também vai ser igual, nesse caso aqui, por coincidência também. Você vai ter então que o b dela vai ser 5. Agora vamos descobrir quem é a raiz. Eu zero o valor de y e agora eu faço o mesmo processo. Quem está somando passa subtraindo, quem está multiplicando, bom, quem está dividindo passa multiplicando e quem está multiplicando passa dividindo logo depois. Por isso que ficou aí o menos 15 sobre 5. E aí vai ficar o que então? Menos 15 sobre 5 vai dar o quê? Menos 3. Vou marcar no y o valor 5. No x eu vou marcar o menos 3. Passou a reta pelos dois, tem o gráfico da função. Beleza? Galera, essas duas questõezinhas vocês fazem, respondem e depois vocês me enviam. Tá? Lá no linkzinho mesmo, lá na nossa plataforma. Tchau, valeu e bons estudos.